Muito do que se especula sobre o fim do mundo vem do livro bíblico Apocalipse. As religiões cristãs, cada qual à sua maneira, fizeram interpretações diferentes das palavras escritas por João. Mas quem teria sido ele? Por que seus ensinamentos são levados tão a sério pelos religiosos? Ele foi muito discreto para falar certas coisas, porque ele, além de ele adotar uma linguagem muito simbólica própria dele, o evangelho dele é chamado de evangelho esotérico, quer dizer, um evangelho figurado, metafórico, muito profundo. No livro As Epístolas de Paulo e o Apocalipse de João, escrito pelo professor Rino Curti, encontramos uma síntese da importância do apóstolo João para o Espiritismo. João era médium, clarividente, profeta, possuidor de várias formas de mediunidade em alto grau, mas era também iniciado no conhecimento da época, quer da cultura grega, como da lei e da ritualística judaica. Muitos eventos lá sinalizados já aconteceram, estão acontecendo e irão acontecer. A humanidade chegou num ponto crítico, né? Ela pode se autodestruir. A vida nunca acabará na Terra. A vida humana pode ser, né? Será mesmo que devemos ficar tão alarmados com o Apocalipse? Seria ele o fim ou apenas o recomeço de uma nova era? No capítulo 17 do livro A Gênese de Allan Kardec, encontramos talvez as respostas para essas questões. Este quadro do fim dos tempos é evidentemente alegórico, a impressionar as inteligências ainda subdesenvolvidas. Para atingir essas imaginações pouco sutis, seria necessário pinturas vigorosas, com cores fortes. Para chegar ao coração, era essencial falar aos olhos com o auxílio de sinais materiais e aos ouvidos pelo vigor da linguagem. Ao contrário do que se imagina, o Apocalipse não é um livro que narra a destruição, que narra o fim, né? O fim do mundo. Nós, como cristãos, não acreditamos no fim do mundo, né? Nós acreditamos no fim dos tempos. Podem parecer as mesmas coisas, mas não são. O fim do mundo seria a ideia da destruição. O fim dos tempos seria a eternidade, quando o tempo se encerra e se inaugura um novo momento, que é a eternidade. O Apocalipse nada tem a ver com o nosso momento. O que nós vivemos nos nossos instantes atuais é a sequência da lei de progresso. Nós estamos progredindo intermitentemente. As leis divinas são leis misericordiosas, são leis educadoras, são leis instrutivas. O que nós estamos vivendo agora, nesse instante, é o confronto com as nossas falhas morais, com as nossas falhas intelectuais. É uma sociedade extremamente individualista. Apesar disso, no decorrer da nossa história, várias datas foram divulgadas como o dia final da humanidade na Terra. O pesquisador bíblico William Miller, por exemplo, pregava aos seus seguidores adventistas que o mundo acabaria em 23 de abril de 1843. Já 1999 seria o nosso último ano, segundo a interpretação de escritos feitos por Nostradamus. A virada do milênio também causou alvoroço. Muitos acreditavam que a chegada do ano 2000 também marcaria o nosso fim, o que gerou um aumento na venda de armas e rumores de holocausto nuclear. Mais recentemente, tivemos 21 de dezembro de 2012, o dia final de acordo com o calendário maia. Entretanto, mais uma vez o sol nasceu e o mundo seguiu seu curso normalmente. No ano 1000, eles acharam que o mundo fosse acabar, né? E acabou não acabando. Aí eles começaram a dizer, não é a Bíblia que diz, é o povo que diz. De 1000 passou, mas a 2000 não chegará. Chegamos a 2000 e não aconteceu nada. A espiritualidade, ela tem como uma grande Big Data, tão comentada nos dias de hoje. Se existe um Big Data, e existe, está aí, né?
Nós temos recentemente um dos cofundadores e diretores do Media Lab do MIT, acho que é Alex Pentlander, uma coisa assim, ele dizendo que nós estamos diante da maior revolução dos últimos 300 anos. Por quê? Porque graças ao Big Data vai se poder analisar, prever e influir no comportamento humano. Apesar do fracasso de todas as previsões anteriores, há uma nova data que está mexendo com a cabeça de muitos, principalmente a dos espíritas. Em 1986, Chico Xavier teria feito uma grande revelação a Geraldo Lemos Neto. Segundo Geraldo, Chico relatou que a humanidade teria 50 anos a partir de 20 de julho de 1969 para evitar a todo custo uma terceira guerra mundial. Caso obtivéssemos sucesso, ingressaríamos rapidamente na comunidade planetária do Sistema Solar, com o mundo mais regenerado. Esta data limite seria 20 de julho de 2019. Eu não acredito que Francisco Xavier contradissesse todos os ensinamentos da doutrina espírita, né? E que pudesse profetizar tamanha tragédia para a humanidade da forma como o relato foi feito. O Geraldinho como conhecido, ele abordando o Chico sobre essas questões sobre o futuro da humanidade, nesse diálogo com o Chico Xavier acaba se referenciando uma obra que é especial. É um verdadeiro clipe literário da história da humanidade, da Terra, da evolução. O livro A Caminho da Luz. Um segundo grande encontro dessas lideranças que decidem e ajudam a conduzir as humanidades no seu processo evolutivo. O primeiro teria sido justamente quando Jesus é designado como aquele que estará liderando todo o processo evolutivo da Terra. E diz que nesse segundo grande encontro houve, nesse conclave, uma discussão sobre planejamento estratégico da espiritualidade, especialmente da Terra. Várias lideranças entendiam que não poderia mais segurar certos eventos como reação da ação coletiva da humanidade. Por quê? Porque eles não estão aprendendo, então terão que experimentar do próprio veneno para ver se aprende. A Terra é um dos elementos de uma engrenagem. Você perturbar essa engrenagem, você não está afetando só o seu quintal, você está afetando o quintal de outros. E segundo Chico, neste conclave, Jesus teria pedido um período a mais, que se esgota em 2019. Seria um acerto de contas de Deus com a gente? Eu não diria acerto de Deus, acerto da lei de causa e efeito, porque a lei de causa e efeito é divina. Mas quem a manipula somos nós mesmos. Deus é misericordioso. Então, assim como a Terra não terminou o juízo final, ele não ocorreu em 2012, ele também não vai ocorrer em 2019 como em qualquer outro ano. Nada se acaba na natureza. A própria lei científica de Lavoisier já diz que tudo se transforma. Então não existe o acabar-se, existe um transformar-se contínuo, e isto é claro. Então, se o mundo não acabará como mostram os filmes, qual será o segredo para que a humanidade possa continuar vivendo nesta morada do Pai? Então a gente, de alguma maneira, precisa trilhar por esse caminho de compaixão, né? Para conosco e para com todos os outros. Devemos estudar essa mensagem, entender essa mensagem, mas não só ficar nisso aí, não. Temos que pôr em prática. Em outras palavras, nós não devemos ser só alunos de Jesus, devemos ser também discípulos. Nós temos hoje missionários do bem encarnados, sem dúvida nenhuma. Eles se manifestam na sociedade como um todo. Nós já citamos os Médicos Sem Fronteiras, comunidades, ONGs que cuidam de pessoas que precisam de ajuda, de crianças que cuidam dos animais, que cuidam da natureza como um todo.
Todos esses são missionários do bem. Para que nós possamos ser missionários do bem, nós precisamos levar em consideração uma coisa: os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, vivenciá-los da melhor forma possível e na medida da capacidade do entendimento de cada um. Há uma grande santa da nossa Igreja Católica que morreu aos 24 anos, né? Santa Teresinha do Menino Jesus. E ela dizia assim: quando eu temo, eu fico paralisada, mas quando eu amo, dizia Santa Teresinha, eu não somente corro, eu chego a voar. O amor nos lança para a esperança de que esse mundo pode ser um mundo novo, se nós acreditarmos e vivermos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E assim termina mais um Mundo Maior Repórter. E aí, gostou? Tem dúvidas, críticas ou sugestões? Então mande um e-mail para nós no mundomaiorrepórter@tvmundomaior.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Grande abraço e até a próxima!